Olá, tudo bem com vocês? Aqui é Michel Augusto. Vocês estão no canal Exposição Bíblica e também no canal Michel Augusto, Cursos de Pregação. Bom, eu queria falar hoje sobre o pregador e a criação de filhos. Sim, é um tema bastante complexo e necessário para tratarmos aqui nessa jornada de treinamento, né, na área da pregação. Bom, se você puder se inscrever nesse canal, ativar o sino para você receber as notificações, dar um like no vídeo, compartilhar esse vídeo com outros pregadores, eu ficarei muito satisfeito, tá bom? Acesse o site academiadoexpositor.com.br. A Academia do Expositor tem mais de 20 professores, 20 docentes com disciplinas maravilhosas. A última disciplina que nós disponibilizamos para os nossos assinantes foi com o reverendo Ludgero Bonilha, que fala sobre a pregação feminina no culto público. Ela é possível? É uma pergunta. Está lá a resposta na aula com Ludgero Bonilha. Tem outros lá muito bons, tá bom? Bom, sobre o pregador e a criação de filhos. Olha, é muito comum que os pregadores eles se envolvam, geralmente eles são pastores ou presbíteros, ou em outras tradições, geralmente igrejas, vamos dizer, reformadas, os pregadores são pastores ou presbíteros. Tá? Agora, existem outras tradições que pessoas que não são pastores, às vezes pregam de forma itinerante, e às vezes não tem um certo critério também nas igrejas. O critério que eu digo é o critério neotestamentário, né? E quando eu falo de pregação, eu estou falando de pregação no contexto da adoração pública. Eu não estou falando de pregação no contexto geral, porque no contexto geral, todos nós pregamos, né? Não é verdade? Todos pregam. Mas vamos lá, nesse contexto de pregação vinculada ao Ministério do Ensino, ao Ministério Pastoral, eu pastoreio desde 2001, então eu tenho autoridade também para falar o que eu estou falando. Eu observo que muitos pregadores, eles conseguem, como pastores e suas igrejas, abrirem muitas congregações, eles conseguem muitas vezes ter uma agenda cheia. Às vezes eu vejo na internet a frase, orem por mim. Aí o cara aponta uma imagem com as agendas que ele estará no mês. Ou seja, do dia 1 ao dia 31, a agenda do cara está tomada. Né? E aí vai, o ativismo religioso. E a pergunta que eu faço, como é que fica os filhos? Né? Especialmente se eles forem dependentes ainda dos pais. Se os filhos casaram, é outra história, né? Aí a vida toma outro rumo. Mas os filhos que dependem dos pais, os filhos que estão morando com os pais, como é que ficam? Na maioria dos casos, eles são negligenciados. Eu queria passar aqui algumas atitudes que eu tenho com os meus filhos, tá? E como pastor e pregador principal de uma igreja local, eu quero passar essas atitudes aqui. A primeira atitude que eu tenho com os meus filhos, claro, é a atitude paternal, né? Eu sou pai. Enfim, então todas as atribuições que um pai tem que ter, eu preciso exercer, tá ok? Então, como pai, o meu dever é amar os meus filhos e instruí-los a amar o Senhor. Essa lição é a lição clássica que está lá em Deuteronômio capítulo 6. Versículo 4 diz, ouve, ó Israel, Yahvé, o nosso Senhor, é o único Deus. Né? Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças, e que todas estas palavras que hoje te ordeno estejam em teu coração. Tu as ensinarás com todos eles e perseverança a teus filhos. Conversarás sobre as Escrituras quando estiveres sentado em tua casa, quando estiveres andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. E aí o texto continua com uma série de atribuições em relação a esse mandamento. Bom,
minha primeira atitude com os meus filhos é de amá-los e ensiná-los a amar o Senhor. É claro que a obediência, por si só, ela jamais alcançará o favor de Deus para a salvação, seja nossa ou dos nossos filhos. Então, é necessário nós entendermos que a obediência é consequência, né, da justiça divina revelada em Cristo Jesus. Então, mas eu preciso ensiná-los tudo isso, né? Ensinar os meus filhos a amar o Senhor é ensiná-los, significa ensiná-los a como é que funciona, como é que a palavra de Deus trata desse Deus de aliança, do Deus que se revela na criação, do Deus que promete a redenção em detrimento da queda, do Deus que se faz carne para consumar essa redenção, da glória futura na consumação de todas as coisas. Então, nesse processo, a justificação pela fé estará inerente, né? Então, nós não vamos ensinar uma obediência moralista para que a criança pense que ela está diante do Senhor digna pela obediência que ela foi ensinada a ter. Não, não é isso. Eu preciso trabalhar todos esses aspectos. O que significa amar a Deus? Eu amo a Deus porque Ele nos amou primeiro. Eu sirvo a Deus porque Ele nos serviu primeiro, através da figura de Cristo. Tá bom? Segundo princípio que decorre desse aqui, como pregador, eu preciso aprender a revisar o sermão com os meus filhos. Né? Isso é importantíssimo. Você prega no culto, no meu caso, as crianças participam do culto público e certamente elas terão dúvidas. Certamente elas não absorverão tudo, mas muitas coisas elas absorverão. E eu preciso, no dia a dia, trabalhar com elas aquilo que foi pregado. Essa herança puritana é muito importante para dentro do nosso lar. Ensinar, revisar o sermão com os nossos filhos é muito importante. A terceira atitude que eu queria destacar aqui é sobre o discipulado e a leitura bíblica. Vou começar com a leitura bíblica. Incentivar a uma leitura bíblica, através de um livro da Bíblia, de forma supervisionada. Por exemplo, eu estou lendo com os meus filhos Romanos, ok? O outro passo é usar no discipulado um livro. Eu estou usando esse livro aqui com os meus filhos, que é um livro de teologia para crianças e pré-adolescentes, muito bom, de teologia sistemática, que trata do primeiro aspecto da teologia sistemática. E, por fim, nós devemos ensinar os nossos filhos, em decorrência do princípio do Soli Deo Gloria, a fazer tudo, seja dentro de casa ou fora de casa, para glorificar o Senhor. E eu começo dentro de casa, trabalhos domésticos. Os meus filhos, eu estou gravando aqui agora, eu dei uma tarefa para eles. Um vai lavar os garfos e os copos, o outro vai lavar os pratos, e depois eu vou lá e vou lavar as panelas. Sim, a gente ajuda a mãe deles aqui, a minha esposa. Nós precisamos ajudar. Não é feio você ensinar os seus filhos a glorificar o Senhor através das tarefas domésticas. Isso é muito importante. Crianças que ficam mimadas, certamente ficam mimadas por terem pais que as privaram de qualquer tipo de tarefa, qualquer tipo de dificuldade na vida. Tá bom? Então fica aí essas questões aí que eu passei para vocês. Primeiro, amar e ensinar as nossas crianças a amarem o Senhor, pela graça, mediante a fé em Cristo, né? Segundo, revisar o sermão com elas. Você é um pregador do Evangelho, você treina muitas pessoas, capacita muitas pessoas, por que não capacitaria os seus filhos? Terceiro lugar, ensinar através da leitura bíblica diária supervisionada. Quarto lugar, ensinar através de um discipulado específico com alguma área da teologia, de modo supervisionado também. Em quinto lugar, ensiná-las a glorificar o Senhor através do trabalho dentro de casa ou fora de casa. O trabalho interno, às vezes ajudar os pais nas tarefas domésticas, e o trabalho externo
em relação ao que elas precisam fazer na escola. Isso aí, minha esposa entra. Eu entro com o discipulado e minha esposa entra com as tarefas da escola. E aí, sucessivamente, as coisas vão caminhando para a glória do Senhor. Tá bom? Bom, é isso. Fique com Deus. Espero ter te ajudado de alguma forma em tudo o que é necessário. Um abraço para vocês. Curta esse vídeo, divulgue, se inscreva no canal, ative o sino, entre no site academiadeexpositor.com.br. Fique com Deus. Tchau, tchau.